nós, direta ou indiretamente. E aí eu achei importante trazer esse tema, porque a gente fala da guerra, a gente fala dos governantes malucos, das decisões malucas que esses governantes tomam e que não pensam no povo, e que bombardeia a área civil, que, enfim, né? E aí eu achei importante trazer o tema porque a guerra ou a paz, ela começa nas escolhas individuais. Não é só a escolha de um governante que chegou lá e vamos bombardear a Ucrânia por motivos políticos, por motivos financeiros, não. Esse tipo de escolha, que óbvio é de uma pessoa que tem poder para mandar em outros e para realmente fazer esse ato que tem consequências grandes, gigantescas, essa decisão ela é importante, esse ato é importante, mas isso não começa só nessa pessoa, né? Nós vivemos num planeta que a gente sempre fala, tudo é energia. Cada pequeno gesto, cada pequena escolha que nós fazemos no nosso dia a dia é energia, gera uma vibração que reverbera. Aquela história da pedrinha na água que vai gerando ondas que vão ficando maiores até alcançar a borda. Então, a energia das minhas escolhas, como Clarissa, esposa, filha, irmã, tia, funcionária de uma empresa, colega de trabalho, as minhas escolhas individuais geram um clima, uma energia à minha volta. Assim como a escolha do Gelson, a escolha do Sérgio e a escolha de cada um. Nós aqui, quando entramos no centro, geralmente nós sentimos uma energia de paz, de amor, de harmonia, porque as pessoas que vêm até aqui estão buscando isso, estão vibrando isso. Mas aqui é um lugar fácil da gente fazer essa escolha, da gente trazer essa vibração, né? É fácil a gente falar de conceitos, de paz, de guerra, de livre-arbítrio, de qualquer tipo de conceito, né? Intelectualmente é muito fácil, independente de falar em público ou não, não é de estar aqui na frente que eu estou falando, é de falar, eu entendo o que é livre-arbítrio, eu entendo que escolhas têm consequências, intelectualmente eu sou capaz de compreender isso, mas aquelas coisas nas quais eu digo que entendo e acredito, eu estou vivendo, eu estou praticando, né? Por exemplo, a gente se desentende, a gente discorda. Então, se eu vou dormir num dia, tive uma briga com meu marido, uma coisa que eu sempre comentei com ele, mesmo que a gente esteja brigado, aquela história de, então hoje você dorme no sofá, ou hoje eu durmo no sofá, eu acho péssimo. Eu acho péssimo. Eu falo assim, poxa, quantos anos eu tenho? Né? Eu sou uma mulher adulta, ele é um homem adulto, a gente não vai concordar em tudo, então nós vamos dividir a nossa cama. A gente pode não dormir abraçadinho nesse dia. Ok, a gente está meio chateado um com o outro, ok, mas é a nossa cama. Essa energia, só isso, esse nível de escolha que parece pequeno, faz toda a diferença. Fui dormir meio chateada porque a gente se desentendeu, mas de manhã eu faço questão de dar o bom dia. Antes de dormir, eu faço questão de dar o boa noite. Pode não ser aquele boa noite com um beijinho, com um abraço, porque a gente está chateado, mas eu realmente desejo que ele tenha uma boa noite, que eu tenha uma boa noite e que inclusive essa noite no meio desse desentendimento ajude os dois a baixarem a bola para poder conversar e rever, voltar no assunto de novo no dia seguinte. E aí eu acordo e dou bom dia. É óbvio que isso gera uma vibração, uma energia de harmonia, de paz no meu lar. E também é óbvio que se ele tomar decisões diferentes, essa energia não vai se expandir tanto quanto poderia, porque de repente eu dou bom dia e ele decide que ele não vai falar comigo hoje porque a gente foi dormir desentendido. Ou não, ele também, ok, bom dia, né? Vamos nos abrir para um novo dia, vamos conversar de novo, vamos rever o conceito, né? Essas pequenas escolhas que parecem às vezes bobeira, parecem
ter eco. É nesse momento que a gente já começa a expandir ou não a cultura de paz, a expandir ou não a harmonia. E hoje nós vivemos tempos em que fala-se muito sobre cultura de paz, fala-se muito da importância da paz. Porém, as pessoas, de uma maneira geral, vivenciam guerra. É guerra para defender as pessoas decidiram, principalmente agora que as relações pelas redes sociais estão muito mais fortes, estão dominando mais a vida das pessoas do que as relações pessoais, por N motivos, pela correria do dia a dia, pela questão da pandemia e tudo mais. As pessoas, você pensa diferente de mim, eu te excluo. Você não gosta do que eu falo? Eu te excluo, você não serve mais para ser meu amigo. Onde está o poder do argumento, da conversa, de dois seres humanos, que cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem o seu berço, e esse berço significa uma bagagem moral, uma bagagem intelectual. Tudo isso faz diferença nas escolhas, nas opiniões. E o fato de pensar diferente não faz o outro menos merecedor do meu respeito, da minha escuta. Ele tem tanto direito de pensar e de se colocar quanto eu. E hoje em dia as pessoas estão assim, não quero ouvir, não aceito. As pessoas, essa cultura do cancelamento. O que isso gera no mundo? Se uma coisa tão pequena quanto o relacionamento de um casal ou de pai e filho dentro de uma casa já reverbera, imagina quando a gente tem uma cultura mundial das pessoas se cancelando, das pessoas negando o outro. Isso também reverbera. Então, quando um governante toma uma decisão de guerra, ele não está fazendo isso sozinho. O nosso mundo hoje está favorecendo esse tipo de decisão, esse tipo de vibração. É isso que nós estamos vivendo todos os dias. É dentro do ambiente de trabalho, as pessoas não conseguem, eu não concordo com fulano, eu não concordo com ciclano, e eu só brigo, em todos os lugares, em todos os âmbitos, dentro das famílias, da gente escutar coisas do tipo, eu não aceito fulano porque fulano pensa assim. Mas eu penso assim também. Então, mas você é família, eu tenho que amar. Não, ninguém tem que me amar. Ninguém. Você me ama por quem eu sou, teoricamente. E não porque é família. O laço sanguíneo ele é importante, mas ele não pode ser o único. Precisa ter essa coisa do respeito. E aí eu estava muito com essas questões na cabeça e fui procurar o Livro dos Espíritos. Eu acho incrível, porque ele tem o índice de capítulos, dos títulos dos capítulos, mas lá atrás ele tem o índice por palavras. Você pode procurar algum termo, algum tema que te chame a atenção, que você queira conhecer mais, e aí se tem essa palavra dentro dele, você encontra em quais perguntas você vai encontrar esse tema. E eu fui procurar guerra. E aí nós temos no capítulo, na parte 3ª, capítulo 6 da Lei de Destruição, tem uma parte destinada às guerras. O que é que impele o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Então as guerras são sim sempre por algum interesse financeiro, de poder mesmo, de dizer, eu posso, eu consigo, eu sou mais do que o outro, mas sempre tem algum interesse, alguma paixão, algum desejo predominando nesse tipo de decisão. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que para tais povos, o estado de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária.
algum dia deixaremos de ter guerra na face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer sua ambição. E aí tem a pergunta 749. Tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Não, quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. E aí a gente para e pensa, ok, o pessoal da Ucrânia está sendo bombardeado, nós devemos vibrar paz. Então a gente deve dizer para o pessoal da Ucrânia baixar a cabeça e ok, Rússia, você venceu, bombardeia mesmo, estamos aí? Não. Eles têm o direito de se defender, eles devem se defender. O ser humano tem também um dos pontos importantes é prezar pela própria vida, cuidar dessa vida, porque ela é um aprendizado, a gente tem o que fazer aqui. Porém, existe uma diferença muito grande entre um pelotão lá nas trincheiras ou na frente de batalha, que é fogo contra fogo. Matar pessoas do outro lado é muito diferente do que um pelotão que está passando por um vilarejo, invade esse vilarejo, mata e estupra mulheres e crianças. É muito diferente. Isso não é um ato de guerra, isso é um ato de crueldade. Aquelas mulheres e crianças não estavam armadas, não estavam no campo de batalha, não havia necessidade disso. São escolhas. Então, assim, o soldado está lá na guerra, ele vai desobedecer o superior dele? Ele nem pode, ele vai ser preso, existem consequências para isso. Então ele precisa ir para a guerra e ele precisa pegar em armas e precisa atirar no coleguinha do outro lado lá. Porém, a partir do momento que ele faz isso dentro de uma, vou colocar aqui entre aspas, de uma ética, né, dentro de valores morais do bem, ele não vai ser responsabilizado por isso. Ele está defendendo o povo dele, ele está defendendo os demais que estão ali com ele no mesmo pelotão, ele está defendendo o país dele, enfim. Então isso é lícito, faz parte da nossa evolução, esses processos de guerra. Mas a maneira como as pessoas, quando estão em guerra, reagem, faz toda a diferença. Né? Porque apesar de tudo, do outro lado, são seres humanos como eu, que também estão defendendo interesses de gente acima deles, também estão obedecendo ordens, e também estão defendendo suas famílias, também estão defendendo aquilo que acreditam, também estão defendendo o coleguinha do lado. Então, essa ética, né, essa moralidade, a guerra vai existir? Vai, ainda vai. Né? Estamos num momento em que ela ainda é necessária em algumas circunstâncias. Mas a maneira que essas pessoas que estão diretamente vivenciando a guerra, os atos de guerra, agem e reagem, faz toda a diferença no sentido kármico. Né? O que elas estão trazendo, o que elas estão colocando na bagagem kármica delas. Né? Porque muita coisa a gente faz porque está obedecendo ordem, porque é necessário, e muita coisa a gente faz porque são escolhas. Você invadir uma vila e estuprar mulheres e tudo mais, é uma escolha, eu não sou obrigada. Isso não faz parte da guerra, não é um ato necessário, né? E aí, eu queria reforçar isso, essa questão de, sim, estamos vivendo, o nosso planeta está num momento de transição, e a gente ouve isso há anos, né? Mas a transição planetária, né, no universo, as coisas não são de hoje para amanhã. Então, realmente é um processo, essa transição de provas e expiações para a regeneração é um processo demorado e que é uma última oportunidade, digamos assim, para muitos espíritos de
decidirem através dos seus atos, das suas posturas, se eles permanecem nesse mundo de regeneração que se inicia, ou se eles vão precisar ser transferidos para um outro mundo, para continuar a sua jornada evolutiva. E aí a gente vivencia muitas coisas, muitas escolhas que não são tão bacanas e faz até a gente pensar, né? Será mesmo que a gente está chegando no mundo de regeneração? Porque a gente vê tanta coisa absurda, tanta coisa horrorosa, tanto mal parece que ganhando força em alguns momentos. Isso faz parte, porque tudo isso que a gente vê é uma prova, né? Como nós estamos nos posicionando diante de tudo isso. Desde o miudinho, lá eu com meu marido na minha casa, até o maior, né? A família mais distante, o trabalho, a minha cidade, eu como cidadã, eu como uma pessoa que vota. Então, o que eu faço na hora de escolher meus governantes? Quando eu tenho que, de repente, discutir com uma pessoa a respeito de convicções políticas, né? Estamos num ano de eleição, isso está super comum, super em voga, e aí eu defendo X, o coleguinha defende Y, como eu defendo isso? Porque o coleguinha não é obrigado a gostar de X, não é obrigado a concordar com X, e tudo bem. Então, como eu me coloco para defender, para argumentar em favor do que eu acredito, faz toda a diferença. As nossas escolhas no miudinho, nesse pequenininho, fazem toda a diferença, né? Então, assim, vamos olhar para esses pequenos atos diários, para o nosso relacionamento com mãe, pai, marido, filho, aquelas pessoas que moram conosco são as primeiras, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. Então, nós precisamos lembrar desse mandamento. Jesus resumiu 10 em 2. Desses 2, nós precisamos diariamente lembrar desse mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. E outra fala de Jesus que é importantíssima num momento como esse é: vós sois deuses. Vós sois deuses. Cada um de nós tem o potencial de criar, de bondade, de luz. E é isso que nós precisamos escolher fazer todos os dias. Não é, eu tenho potencial divino, sou poderoso ou poderosa. Não, eu posso, eu consigo mudar a realidade do mundo em que eu vivo, começando pelo que está à minha volta aqui pequenininho, porque o que eu gero na minha casa é energia que reverbera. Isso reverbera para os meus vizinhos, reverbera para o meu bairro, reverbera para a minha cidade, estado, país, e assim a gente engloba o planeta inteiro, começando com a minha casa, com o autocuidado. Não é só com respeito ao meu marido que mora comigo ou com meu filho, é o respeito que eu tenho comigo, porque também nem tudo a gente pode aceitar. Isso é uma autoagressão. E aí a gente vai vivendo, quando a gente aceita tudo, a gente vai vivendo se sentindo massacrado. Isso não gera bom sentimento, isso não gera boa vibração também. A gente precisa aprender a ceder e a gente precisa também aprender a lutar pelos nossos espaços. A gente precisa de equilíbrio, né? Aquela história, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. A gente precisa de equilíbrio na vida, nas relações. Uma frase que eu uso muito é: toda relação é uma via de mão dupla. E aí, o Flá, maridão querido, né, que tá sempre aqui apoiando e tudo mais, ele tinha uma frase quando a gente namorava, que ele falava: você abusa do poder que você tem sobre mim. E eu falava: eu não abuso de nada, eu uso o poder que você me deu. Se eu passei algum limite, então interdita. Você precisa dizer: isso aqui pra mim é um limite. Se você não sabia, você tá sabendo agora. Porque a gente não abusa do poder que a gente tem, a gente usa o poder que nos dão. E aí, se isso aqui era um limite e eu não sabia, precisa ficar claro.
Se a gente não diz, ó, isso aqui pra mim é um limite, você não pode ultrapassar, por isso, por isso, por isso, a pessoa vai ultrapassar e você não falou nada, tá tudo bem. Aí amanhã ela vem e ultrapassa aqui, você não falou nada, tá tudo bem. E amanhã ela vem e ultrapassa aqui, quando você vê, você está esmagado contra a parede e você não sabe mais como falar, porque já foram tantos limites, já foram tantas barreiras. Então esse autorrespeito, esse autocuidado também é importante para a gente gerar harmonia interna, para poder propagar a harmonia à nossa volta. E às vezes a gente fala muito sobre essa coisa do relacionamento com o outro, de cuidar do outro, de ser gentil com o outro. Ser gentil não é deixar o outro fazer tudo que ele quiser. Ser uma pessoa humilde não é abaixar a cabeça e aceitar qualquer coisa. Tem coisas que são inaceitáveis. E a gente precisa ter clareza daquilo que é inaceitável para mim, para os meus valores, para aquilo que eu acredito. E viver de acordo com isso. Porque se eu digo que é inaceitável, mas eu deixo que as pessoas me achatem na parede, eu sou a primeira a me agredir. Porque eu não estou interditando no momento que aquele limite foi ultrapassado. Isso é importantíssimo. Eu reconhecer que eu tenho, sim, que ter o meu espaço afetivo, né? Isso é importante. A gente precisa reconhecer. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, é mais ou menos isso. Se a pessoa vem te invadir, você vai deixando, daqui a pouco você deixou de ser você. E isso é ir contra a sua harmonia interior, que é o primeiro, amar é o próximo como a ti mesmo. Então você tem que se amar, você tem que olhar para dentro e falar, eu me respeito em primeiro lugar. A partir deste respeito, eu posso respeitar o outro. É óbvio que quando a gente fala disso, né, valores diferentes e tudo mais, a gente fala, de repente o meu valor é diferente do da outra pessoa. Então, para ela está tendo uma atitude que está tudo certo e para mim não está tudo certo. Por exemplo, um exemplo bem bobinho, mas assim, eu chamo minha mãe de mãe. Ô mãe, tem gente que não, para chamar a mãe tem que ser a senhora, não sei o que, mamãe tem que ser mamãe e a senhora. A minha mãe eu chamo de você, não tem nenhum problema. Para ela isso não é falta de respeito. Tem pessoas que consideram falta de respeito não chamar de mamãe, não chamar de senhora. E aí eu pergunto, o respeito, é óbvio que eu não vou dizer para o filho, sua mãe faz questão de chamar de senhora, chame de senhora, ok, você foi educado assim, isso, como eu disse, é uma coisa muito pequena, mas às vezes você está falando com a pessoa, chamando de mamãe e de senhora, e o que está no seu coração é tão desrespeitoso, e você está chamando de mãe, está falando você, e você está transbordando amor, né? Tem algumas coisas que são pequenas, mas ao mesmo tempo, para essa mãe que faz questão de ser chamada de senhora, de ser chamada de mamãe, aquilo é uma coisa importante. Então, o que custa dizer isso? Dizer mamãe, dizer a senhora pode me fazer um favor, ao invés de mãe, você me faz um favor? Não custa nada, né? São valores diferentes. Então, o respeito é para além dessas pequenas coisas. Realmente, a educação das pessoas é diferente. Se a gente for pensar até em religião, né, algumas coisas pequenas, mas são diferentes mesmo nas religiões cristãs. Então, às vezes, para uma pessoa frequentar a missa é muito importante. Esses dias eu trouxe o nome de uma amiga para a vibração. E aí eu pedi o nome dela e falei assim, eu preciso do nome completo e do endereço, né? Que eu sempre aprendi que é importante colocar o endereço para ser encaminhado diretamente, né? Não ter que ficar procurando. De que fulana eu tô falando? Não, é a fulana de tal que mora em tal lugar. E aí ela achou super curioso, tal, deu risada, mas passou o nome completo, o endereço. E aí ela conversou com uma amiga da igreja dela sobre isso, tal, um dia que foram tomar um café. Isso foi num quinta, sexta-feira, por aí. Quando foi na segunda-feira, ela veio conversar comigo. Ela, claro, conversei com a minha amiga sobre o que você falou, tal, do endereço, ela também achou curioso, tal, e hoje
ela foi no culto da alvorada, que tem de não sei quanto tempo, tem o culto da alvorada, que é às 5 da manhã. Ela foi hoje no culto da alvorada. E o pastor que estava fazendo o culto falou assim, teve uma hora lá que eles tinha que fazer os pedidos, tal, mandar ao céu o pedido. Você vai gritar agora o seu nome completo e o seu endereço, com o seu pedido para o céu. E aí ela lembrou do que a gente conversou, que você me pediu o endereço e me mandou, curioso. E o pastor explicou, a gente tem que ser direto, a gente tem que dizer onde a gente quer, o que a gente quer e onde a gente quer. Tem que ser assertivo, né? Porque a promessa de Deus, ela vem para o lugar certo. Você tem que dizer que lugar é esse. E eu falei, olha só, que e numa religião diferente, para ela aquilo era super curioso, a história do endereço. E por coincidência, na semana, logo, alguns dias depois, um pastor chegou com a história do endereço, e vamos gritar o endereço em voz alta, cada um o seu e tudo mais. São religiões diferentes, formas diferentes de, para eles tem que gritar ao céu, a gente escreve no papelzinho e põe nas vibrações, mas é isso, né? São pequenas coisas que mudam, mas eu respeito a religião dela, as diferenças, embora ambas sejamos cristãs, ela respeita a minha, né? Eu já pedi oração para ela pede oração para mim, e tá tudo bem. É isso, a gente entender que a diferença tá aí, e não tem problema, a diferença faz parte, né? Se a gente consegue conversar e conviver com ela, o mundo vai ser muito melhor. E é isso, a gente precisa propagar isso, começando por nós, porque nós somos deuses, todos nós, e nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Então a gente tem que se olhar, se respeitar e propagar esse respeito para cada um que passa pelo nosso caminho. Nem todo mundo vai retribuir isso, nem todo mundo vai retribuir isso, e tudo bem, porque cada um está num momento, cada um está num estágio. Então, tudo bem. Não sou eu que vou olhar isso e ver o que aquela pessoa vai receber em recompensa, em troca das ações dela. Não sou eu, não me cabe. É Laura. Porque é sempre entre mim e Deus. Não entre mim e o meu marido, entre mim e a minha mãe, entre mim e o meu professor, o meu dirigente do centro, não. Eu e Deus. Religião é isso, né? É um dos pés da doutrina espírita, é a religião. É um de 3. Mas a religião é isso, é religar eu com Deus. Então eu começo por mim, para propagar isso à minha volta. Lembrando que eu sou energia. E o que eu faço gera energia. Que energia eu estou gerando num mundo em que tantas coisas, parece que teclar deu às pessoas, de uma maneira geral, a noção de que estou protegida, eu tenho uma tela na minha frente, não uma pessoa de verdade. Mas quem está do outro lado, atrás da outra tela, é uma pessoa de verdade, sim. A gente precisa se lembrar disso todos os dias, para que os nossos relacionamentos voltem a ser mais respeitosos, mais cuidadosos e menos descartáveis. Que hoje em dia relacionamentos se tornaram descartáveis. Gostei do que você postou. Peço sua amizade no Facebook. Nossa, mas politicamente você pensa diferente de mim. Execro você para todo sempre, te deleto da minha vida, né? Então, vamos lembrar que do outro lado não é um robô, é um outro ser humano. Ele tem os mesmos direitos que eu, de pensar, de se colocar, de se equivocar, que todos nós estamos sujeitos a isso, né? Começando por nós, propagando para o meu próximo aquilo que eu faço comigo mesma, lembrando que nós somos deuses. A nossa energia pode sim se expandir pelo mundo inteiro, ela não fica só aqui, em torno de mim, não está só no meu umbigo, ela se expande, e é isso que é importante. Vamos expandir harmonia, que é isso que nós precisamos, nós enquanto planeta, enquanto humanidade. Mas essa decisão, ela é individual. O que eu vou propagar, ela é individual. Gente, uma excelente semana, bom passo para todos nós.
Fiquemos com Deus.